olha para mim e pense um pouco. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados, Ele está te chamando a uma percepção do pecado em você, mas o pecado ao redor de você. Quando você liga uma TV e vê um noticiário, dificilmente você não vai ver durante meia hora, 20 minutos, o tempo de noticiário, um desfile de pecados. Sim, você vai ver histórias de corrupção, histórias de assalto, histórias de guerra, histórias de fraude, um novo golpe que surgiu, um animal que se tornou extinto e nós estamos falando de pecados. Nós vamos falar sobre crises climáticas e um calor excessivo em um lugar do mundo, uma seca em outro e uma poluição sistemática, constante e implacável. Nós estamos falando de pecado e isso deve levar a um choro, porque quando nós vemos uma situação tão sistêmica, tão profunda e tão historicamente enraigada, a gente pensa, Senhor, o que eu faço em relação a isso? Porque eu faço parte disso. Então isso deve levar a um profundo choro. Mas há um outro tão importante ou mais importante que isso. Esse choro deu para perceber que é o choro do arrependimento. Então, resumindo, não é só a tristeza pelo pecado em relação à consequência que aquilo trará a mim, mas é um choro pensando no que eu me tornei e pensando onde de fato está a consequência do pecado. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Você, quando chora pela dor, pelo dano, pela perda, pelo prejuízo que o pecado causa em você, isso não é ainda o arrependimento que a Bíblia diz. Mas isso não significa que a Bíblia diz que você não deva chorar pela consequência real do pecado. E a consequência real, verdadeira e literal do pecado, para aquele que se arrepende, não acontece com ele. Aconteceu com Cristo. Veja, o salário do pecado é a morte, e essa morte não é o sono do justo. O salário do pecado é a morte, resultado da ira de Deus e a punição do pecado contra aquele que se rebelou contra ele. Você ouve, lá no céu com Jesus irei, canta da esperança de estar no céu com Jesus, mas tudo isso só é possível porque a ira de Deus em punição ao pecado, o salário do pecado, a separação que o pecado causa entre Criador e criatura não aconteceu com você. Você pode dizer hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você só diz essa frase porque Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus estava lá no jardim e disse e fez a pergunta mais dramática, terrível e dolorida que alguém pode ter feito, que é, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E se eu e você estamos conversando agora com um texto bíblico na mão ou na cabeça, é porque o cálice não foi afastado. Ele termina dizendo, mas sobretudo faça a tua vontade e não a minha vontade. A vontade dele ali não era de abandonar você. A vontade dele era de resistir e não enfrentar a terrível dor da separação do Pai e da ira que aquele cálice representa.